Bom, nesse vídeo, meninas, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, de quando eu comecei a ter experiências sobrenaturais, né, com o Senhor. E essa é uma parte do Evangelho que me anima muito, né? Porque quando a gente fala de Deus e a gente fala do sobrenatural de Deus, significa que existe um mundo de possibilidades, de experiências que a gente pode viver com o Pai. E eu quero incitar isso no seu coração, quero instigar isso no seu coração. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele não é natural, ele é sobrenatural. E isso significa que ele tem coisas a revelar a nós, experiências para nos dar, e isso é muito maravilhoso. Isso não é tudo no Evangelho, né? Na verdade, a nossa essência, o que ele faz dentro de nós, de dentro para fora, essa é a parte mais importante, esse é o que realmente nos transforma e nos torna filhos de Deus. Mas o sobrenatural de Deus vem acompanhando tudo isso, né? As experiências com Deus vêm acompanhando uma vida de santidade, uma vida de intimidade. Então, se você busca santidade e intimidade, é natural que você vá ter experiências com o Senhor, né? E essas experiências não têm fim, né? Elas podem ser diferentes e acontecer para o resto da nossa vida. Então, logo que eu me converti, eu via, né, as irmãs falando em línguas e eu achava incrível isso, eu queria ter essa experiência. Eu ficava imaginando como deveria ser, né? Você que de repente está assistindo ainda não teve essa experiência, a gente fica pensando como é? Será que a gente perde o controle? Será que a gente sabe o que está falando, né? Então são perguntas que eu também fazia e uma experiência que eu queria muito viver. Então, quando eu saí do espiritismo, né, como eu compartilhei nos outros vídeos, e eu vim para o evangelho, eu vim sabendo que esse Deus era muito mais sobrenatural do que eu pensava, né? Por conta das experiências, porque a gente não tem dificuldade de acreditar nas experiências sobrenaturais malignas, né? A gente não tem dificuldade de acreditar que os demônios existem, a opressão, né, o peso espiritual, maldição hereditária, por exemplo, são assuntos que a gente costuma até falar e a gente acredita que é real. Mas quando se trata de ter experiências com Deus, muitas vezes a nossa fé é limitada, né? E quando eu vim para o Evangelho, eu vim sabendo que, por conta das experiências ruins que eu tinha vivido, espirituais, esse Deus, esse Pai, esse Jesus que me atraiu, ele era sobrenatural e tinha muito dele que eu não conhecia, que eu não sabia. Então eu falei, bom, se falar em línguas é para toda a igreja, é para o corpo de Cristo, eu quero viver isso. E eu comecei a buscar Deus. E eu comecei a frequentar reunião de oração. E, irmãs, hoje eu percebo como as reuniões de oração e a prática da oração, na verdade, é um desafio, há uma batalha espiritual por trás disso, né? Quando se fala de oração, há uma guerra espiritual. E eu fazia parte de uma igreja, uma comunidade que tinha pelo menos 2.000 pessoas. Tinham reuniões de oração de segunda a sexta com dirigentes diferentes, né, para cada dia. Mas essas reuniões de oração tinham no máximo 15 pessoas. Eram reuniões assim que ficavam vazias. A maioria eram idosas, né? E era uma igreja muito grande, uma igreja de muitos jovens, uma igreja forte nessa questão dos jovens. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A igreja forte é a igreja que ora. A igreja forte é a igreja que ora. Igreja com jovens é muito importante, né? A palavra diz que ele nos chamou porque nós somos fortes, né? Estou me incluindo aqui ainda na juventude. uma jovem de 37 anos. Mas fortes não só por causa da força física, mas a nossa força está no Senhor e aquele que ora é aquele que é forte, né? Então, eu estava lá nessa reunião, eu era a mais nova, tinha mais uma menina, uma moça que hoje é uma mulher, também casada com filhos, também frequentava essa reunião. E eu logo percebi que aquele lugar era um lugar onde eu ia descer mais fundo em Deus, sabe? Era um lugar onde eu ia experimentar coisas que, de repente, a massa da igreja não estava experimentando. E eu quero também incitar isso no teu coração.
Esteja nos lugares onde a multidão não quer estar, porque a multidão ela não quer qualidade. A multidão muitas vezes quer o estereótipo, a multidão quer o entretenimento, a multidão quer os milagres. Né? E a gente vê isso, por exemplo, na vida de Jesus com seus discípulos. Sempre tinha multidão, aí nós não estamos menosprezando a multidão, é uma questão de maturidade, é uma questão de entender quem você é em Deus. Então, a multidão, ela seguia Jesus, ela via os milagres, ela queria ver o que Jesus fazia, ela queria receber o que ele tinha para dar, mas a multidão não tinha intimidade. A multidão não podia ser chamada de amigo de Jesus. Os discípulos eram chamados de amigos, porque eram aqueles que estavam com Jesus nos momentos em que não estavam havendo grandes manifestações, eles estavam muitas vezes compartilhando com Jesus os momentos de angústia dele, porque ele estava se preparando para a crucificação. Então, os discípulos estavam ali, mas eles estavam aprendendo coisas profundas. Eles estavam recebendo de Jesus um conteúdo que ia levar eles a ser substitutos, entre aspas, né? Iam dar continuidade, na verdade, ao ministério de Jesus. Então, se você quer ir além da multidão, se você quer viver experiências que estão além dos milagres, além do que a grande massa conhece, eu quero te convidar a viver uma vida de oração. Eu quero te convidar a estar em lugares onde a maioria não quer estar, porque é nesses lugares que a gente cava, que a gente começa a cavar fundo, e ali Deus se revela a nós de forma diferente, de forma íntima, de forma profunda. E o falar em línguas é o começo disso, né? Na verdade, o falar em línguas não nos torna mais ou menos espirituais, mas nos leva a uma experiência de oração diferente. Na verdade, eu acredito que o falar em línguas é algo essencial para a vida daqueles que querem mergulhar fundo. Se você quer mergulhar profundo em Deus, você precisa pelo menos falar em línguas. Porque isso vai mexer com a qualidade da sua intercessão, isso vai mexer com a qualidade da sua oração. Então, eu comecei a me interessar por estar nesse lugar onde eu sentia que haviam tesouros ali guardados. Embora esse lugar de oração, né, estou dizendo assim, nas igrejas, os círculos de oração às vezes são lugares perigosos, quando se fala a respeito, por exemplo, de manipulação, de manifestações de Jezabel, mas isso é um assunto que eu vou entrar mais para frente com você, não é para agora, esse não é o que eu quero falar hoje. Hoje eu quero te falar dessa experiência que eu tive com oração ali naquele lugar. Então, eu comecei a buscar e eu orava, falava, pai, eu quero falar em línguas, eu quero saber como é essa experiência. E comecei a orar e jejuar por isso. O jejum também é algo muito importante. Então, toda segunda-feira eu fazia um longo período de jejum. E o meu jejum não era para manipular Deus a fazer o que eu quero. Eu sentia que o jejum matava a Carol, sabe? Matava a minha carne, era um tempo de sacrifício e o meu espírito começou a ficar muito sensível. Né? Quando a gente jejua, a gente fica com a nossa comunicação com Deus, parece que vai ficando limpa e a gente consegue discernir com mais facilidade o que o Espírito de Deus está dizendo, está falando, está fazendo. E num determinado dia, né, que o Senhor determinou, eu estava num culto desse de oração e eu me lembro que tinha um irmão ministrando e ele falou assim, eu estava sentindo, nesse dia especificamente, eu estava sentindo muito forte no meu corpo choque, né? Eu estava sentindo, parecia corrente elétrica, não elétrica fisicamente, de eletricidade, era algo dentro, né? Era algo que se movia no meu espírito, estava sentindo o meu espírito agitado, sensível, me dava vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de dar glória a Deus. E o pastor que estava nesse dia ministrando, eu estava bem no fundo, assim, bem num cantinho, e esse pastor olhou para mim e ele falou, essa moça, essa jovem que está aí atrás, eu estou vendo uma pomba descendo sobre a sua cabeça. Minhas irmãs, quando ele falou isso, eu estava já sentindo algo especial acontecendo em mim, e eu fui tomada por uma presença, não é difícil explicar, né? Eu fui realmente chacoalhada pelo Espírito Santo de Deus e eu perdi o controle. Na verdade, eu entreguei o controle ao Senhor, porque nós entregamos, né, a Ele à medida que nós cremos. Então, eu entreguei o controle ali e eu comecei a falar em línguas.
E eu não sabia o que eu estava falando, né? A palavra de Deus fala sobre o dom de interpretação de línguas, então é um outro dom. Mas eu sabia que não era algo que vinha de mim. Obviamente, mexia com as minhas emoções também. Eu estava muito emocionada e chorando, e ao mesmo tempo falando, eu não conseguia conter as palavras que saíam da minha boca. E foi uma experiência muito preciosa, muito marcante para mim. Eu lembro que eu comecei a dançar e a minha blusa, depois, quando eu cheguei em casa, eu torci a blusa de pingar suor, de tanto que eu suei. Foi uma experiência indescritível. Foi muito legal, foi muito legal, foi muito gostoso viver aquilo com minha primeira experiência com Deus, né? Então foi maravilhoso. E isso me trouxe um refrigério, né? Me trouxe um renovo, na verdade, no Evangelho. Me trouxe sede, fome de buscar mais e mais. Então eu vi que, meu Deus, que experiência maravilhosa, eu posso ir além, então. E durante um bom tempo eu fiquei assim, incendiada pelo Senhor e com desejo de buscar. Nesse período eu tive algumas experiências de ter visões, né? Eu nunca tinha tido também com Jesus, né? Tinha tido quando era criança, visto coisas diabólicas, mas com Deus nunca tinha tido uma experiência. Então foi bem legal, assim, eu me lembro de uma visão que eu tive, que foi uma resposta de oração de uma pessoa, ali foi algo muito específico. Então isso fomentou a fé no meu coração. E eu fiquei um bom tempo assim, com sede, fome, buscando, mas eu era muito nova, eu tive essa experiência de falar em línguas com 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. E havia ainda uma proposta muito forte, né, do mundo, da sociedade, essa questão do namoro, né, era uma fase de descoberta também nessa área. Então, depois dessa experiência, depois de alguns meses, eu comecei a namorar. E o namoro, infelizmente, me tirou o foco, me desviou do foco de buscar o Senhor. Eu estava namorando um rapaz cristão também, ele também era envolvido com um ministério na igreja, e às vezes isso nos dá a sensação de que está tudo bem, de que Deus está aprovando, né? E foi triste perceber o quanto eu me afastei do Senhor dentro da igreja. O quanto a nossa carnalidade, porque com o tempo de namoro, com a intimidade que vai se pegando, né? Isso foi dando espaço para a carnalidade. Não aconteceu sexo propriamente dito, mas aconteceu muita coisa sexual, né? E isso me fez pecar, me fez me sentir suja diante de Deus, isso me desviou do propósito. Isso me deixou de novo insensível ao Espírito Santo, porque eu estava agora alimentando minha carne. E eu amava o Senhor, mas eu não estava conseguindo administrar a minha vida com Deus com esse namoro. E passado algum tempo, eu percebi que isso tinha me levado para longe do propósito. Minha voz está falhando um pouco de vez em quando. E eu decidi terminar esse namoro. Eu decidi terminar, tinha alguma coisa errada, né? Eu estava com isso em mente já, me preparando para terminar o namoro, porque no namoro não tinha nada de errado, aparentemente. O que estava de errado era que Jesus não fazia parte desse namoro, então estava tudo errado. E aí eu comecei a ver como eu ia fazer isso, né, para terminar esse relacionamento que durou mais de um ano. E eu me lembro de um dia que eu estava em casa e esse dia foi muito crucial. Eu olhei no espelho, no banheiro, e eu estava com uma tristeza no meu coração. Eu estava triste, irmãs, triste. Era uma tristeza que não tinha explicação. E essa tristeza, às vezes, pode ser confundida com depressão. Mas eu quero falar para você hoje de uma tristeza que ela não é depressão essa que o mundo dá. Existe uma tristeza segundo o Espírito de Deus. É uma tristeza que nos empurra para o Senhor. É uma tristeza que nos impulsiona ao arrependimento. E eu quero compartilhar esse texto com você. Está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 7,
9 e 10 são os versículos que eu quero dar ênfase, mas esse texto aqui, Paulo estava falando à igreja, né, de Corinto, e antes dele tratar desse versículo aqui, 9, 10, 8, 9, 10, né, ele tinha mandado uma carta a essa igreja chamando eles ao arrependimento, chamando a atenção, exortando e tal. E aí ele fala aqui, vamos ler a partir do versículo 8. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Irmãs, esse texto aqui para mim é muito precioso. Nesse texto, Paulo está falando que existe uma tristeza que é do mundo, uma tristeza que traz morte, e a gente pode dizer que essa tristeza é a depressão mata, né? A gente tem estudado isso, depressão mata. Se você não cuidar, ela mata você. E nós estamos aqui com o Espírito Santo de Deus, e eu quero te dizer que você pode ser curada hoje dessa depressão. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Creio que o Senhor quer te arrancar desse lugar. Mas existe uma tristeza que ela é proveitosa. Existe uma tristeza que é benéfica. E é isso que eu quero que você consiga identificar aí no teu coração. Porque talvez é possível que algumas de vocês estejam vivendo essa tristeza. E às vezes a gente ouve, né, que quem é cristão é sempre feliz, quem é cristão está sempre sorrindo, né, quem é cristão não fica triste. E isso é triste de se ouvir. Porque, na verdade, não existe pessoa que fica feliz, ter alegre e contente o tempo todo. A felicidade, no meu entendimento, está muito além de ficar alegre o tempo todo. Porque eu posso ter momentos de tristeza, mas no meu íntimo sou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada em Deus. Mas quem é pleno o tempo todo? Não existe ninguém pleno o tempo todo. A nossa vida é feita de ciclos, né? E esses ciclos mudam. Então, nesse texto, Paulo está dizendo assim, eu escrevi aquela carta para vocês e eu quase me arrependi de ter escrito aquela carta porque eu sei que eu entristeci o coração de vocês, mas essa tristeza foi momentânea. E ele estava louvando ao Senhor porque essa tristeza empurrou a igreja, os filhos de Deus, ao arrependimento. E ele falou o seguinte: a tristeza do mundo mata, mas a tristeza segundo o Espírito de Deus, ela produz uma qualidade de arrependimento. Talvez na sua Bíblia não esteja exatamente com essas palavras. Eu estou lendo a versão King James, é uma versão que eu gosto muito de ler. E tem palavras assim que trazem muita clareza sobre o que estão dizendo alguns textos. Então ele está falando aqui o seguinte: existe uma qualidade de arrependimento que ela vem desse tempo de tristeza. E eu estava exatamente nesse momento, vivendo esse tempo de tristeza, onde eu olhei para o espelho, olhei os meus olhos, eu falei, eu tô triste. O brilho do Espírito Santo, a alegria do Evangelho saiu da minha vida. Eu não tinha prazer mais de igreja, eu não tinha prazer dos cultos, eu não tinha expectativa. A impressão que me dava é que tudo que eu tinha para viver em Deus, eu já tinha vivido naquele momento de falar em línguas, né? E isso daqui a pouco não era mais suficiente, porque na verdade o conteúdo da nossa vida com Deus está além das experiências, tem a ver com a nossa intimidade com Ele, né? Então eu estava muito triste e eu me lembro que eu olhei no espelho e falei, Jesus, cadê a alegria que tinha no meu coração? Cadê aquela motivação do Evangelho? Eu não sei voltar mais para esse lugar. E eu lembro que eu falei isso para Deus, eu já estive nesse lugar de alegria no Senhor, mas essa alegria foi embora. E eu não sei fazer esse caminho de volta. Me ajuda. Me ajuda. E nesse dia eu me lembro eu fiz essa oração pedindo ao Senhor que me revelasse esse caminho. E um amigo bateu na minha porta, um amigo que já está no Senhor, ele partiu para o Senhor, né, no ano passado. E esse amigo bateu na minha porta e ele falou, Carol,
eu quero te convidar para ir numa conferência, um congresso. Na época era um congresso do Ministério Casa de Davi, que mais à frente nós viemos fazer parte desse ministério, né? Foi um tempo precioso na nossa vida também. E ele falou, eu quero te levar nessa conferência, você vai gostar e tal. E eu fui, sem saber o que ia rolar, não conhecia o ministério. E chegando lá, o foco era arrependimento. A ministração foi sobre arrependimento. E eu não conseguia enxergar, irmãs, o que eu precisava me arrepender, além daquela questão do namoro, né? Isso eu enxergava, eu via que estava errado, mas eu já tinha pedido perdão ao Senhor, já tinha me arrependido diante de Deus a respeito disso, e nesse dia eu falei, bom, não tem mais nada para eu pedir perdão. E o ministro que estava ministrando falou, pergunta ao Espírito Santo, porque tem coisas que você não vê, né? E aí eu fechei os meus olhos e comecei a perguntar, Senhor, será que tem alguma coisa que eu preciso me arrepender? Me mostra. E nesse dia eu tive uma experiência profunda com o Senhor de arrependimento. Veio na minha mente cenas da minha infância, da minha adolescência, cenas onde eu sou 6 anos mais velha do que o meu irmão, né? Então, quando eu tinha, por exemplo, 11 anos, ele tinha 5, eu tinha 12, ele tinha 6. Então, era muita diferença de idade. E a gente brigava muito, ele não era mole, meu irmão era terrível. E minha mãe trabalhava fora, então a gente passava muito tempo junto. E aí o que acontecia? Eu acabava me sentindo mãe dele, então muitas vezes eu batia nele. Batia para ele me obedecer. E eu era uma criança, ele não queria me obedecer, né? Então, nesse dia, o Senhor me fez olhar esses momentos que eu vivi com meu irmão, com os olhos dele. O meu irmão tinha muita revolta quando eu batia nele. Ele ficava triste, ele me ameaçava, ele falava, quando eu crescer eu vou te bater, você vai ver quando eu tiver força eu vou te bater. Então, na verdade, era assim, era desigual, né? Era covardia, eu era muito maior do que ele não tinha como se defender. E isso magoou o coração do meu irmão, né? Ele carregava esse desejo de vingança, embora ele me amasse, embora a gente tivesse vários momentos legais. Mas quando a gente brigava, ele sempre falava isso, um dia eu vou crescer e eu vou bater em você. E nesse dia o Senhor falou comigo da tristeza do coração dele quando eu fazia isso. E, irmãs, é difícil explicar para vocês, porque foi uma experiência pessoal, mas eu chorei muito esse dia. Eu chorei muito. Eu chorei amargamente. Eu pude sentir a dor do coração de Deus. Eu pude sentir a dor do meu irmão, de se sentir incapaz de se defender. E eu me arrependi profundamente. Eu me arrependi amargamente. Doeu. Doeu em mim como nunca tinha doído antes. E no meio dessa experiência vieram outras. Eu vi momentos em que eu, por exemplo, discuti com os meus pais, com a minha mãe, onde eu batia muito a boca, né, com a minha mãe. Então, eu pude sentir a dor dela como mãe e a desonra e uma lista de outras coisas que o Espírito Santo me mostrou aquele dia que eu não podia enxergar por mim mesma. Era uma obra do Espírito Santo. Era a santidade a partir dos olhos de Jesus e não uma santidade humana, porque às vezes a gente se compara com pessoas ao nosso lado, a gente fala, eu não sou tão ruim assim, olha como essa pessoa é horrível. Mas quando a gente olha para a nossa vida com os olhos de Jesus, a gente enxerga coisas que a gente não enxergava antes e a gente sente essa dor no Espírito, né? Essa dor do Espírito de Deus. E a partir daquele momento, desse entendimento de arrependimento, a minha vida mudou. Eu saí de lá, eu voltei para casa e eu comecei a procurar pessoas para pedir perdão. Eu pedi perdão ao meu irmão, à minha mãe, a amigos, a vizinhos, a coisas que eu tinha feito que tinham ficado pendentes. Tinham se passado mais de 15 anos. E eu quero dizer isso para você. Nesse momento você está assistindo esse vídeo. Tempo não apaga pecado. Tempo não apaga pecado. Se existem coisas na sua vida que aconteceram lá atrás, às vezes na sua infância, na sua adolescência, ou há muito tempo, e você nunca tratou, o tempo passou e você nunca pediu perdão, talvez você até hoje tenha um bom relacionamento com essa ou aquela pessoa, mas aquele assunto que ficou pendente, eu quero dizer para você que o Pai deseja que você trate. Se existem coisas pendentes na sua vida, coisas que você não disse, que você precisava dizer a alguém, vá até essa pessoa e peça perdão.
Por mais que possa parecer, o tempo já passou, a pessoa já esqueceu, às vezes não esqueceu. Só é um assunto que não é tratado. E daquele dia em diante que eu pedi perdão ao meu irmão, nunca mais ele falou isso pra mim, nunca mais. Isso estreitou nosso relacionamento, isso mudou nosso relacionamento, trouxe mais amizade, profundidade, né? Até no meu relacionamento com os meus pais, eu passei a ser mais amiga dos meus pais do que só filha, né? Saí daquele estágio da filha que pede, que precisa, para filha parceira, filha que coopera, que quer estar junto, né? Tem um outro texto que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 20. E nesse texto, né, depois você pode ler ele com mais calma, Jesus está ensinando sobre os frutos. Está falando sobre os frutos de arrependimento. Aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 16, diz assim: Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu quero fixar esse versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse texto bem conhecido, esse versículo 21 principalmente, mas esse versículo 20 eu quero chamar a sua atenção. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui em Mateus 3, no versículo 8, João Batista estava pregando, né? E ele estava aqui no versículo 7 falando com os fariseus, falando assim, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E no versículo 8, produzi, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Então eu quero fechar essa mensagem hoje dizendo o seguinte para você. Eu estava vivendo na igreja, envolvida ministerialmente, eu era politicamente correta. Quem olhasse para minha vida não estaria vendo nada de tão grave assim. Mas Deus via coisas que ninguém podia ver. E essa tristeza, segundo o Espírito, me levou a um arrependimento profundo, me levou a refletir sobre coisas na minha vida. E isso foi importantíssimo, crucial para os outros momentos que eu ia viver com Deus. Mas especialmente esses textos de Mateus 7 e Mateus 3, que eu compartilhei com vocês, a palavra diz aqui que nós vamos conhecer quem são os filhos de Deus pelos frutos. E ali João Batista, quando chama a atenção dos fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os caras mais aparentemente corretos que o contexto judaico, né, na época oferecia. Então, era um povo que analisava as escrituras e que buscavam ser os mais corretos possíveis. Mas eles eram corretos aos olhos dos homens, porém tinha dentro deles coisas que Deus podia ver. Então João Batista chamou eles de raça de víboras. Produzam frutos que demonstrem o vosso arrependimento. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje, minha irmã. Você que é esposa, é filha, pastora, ministra, eu não sei quem é você que está assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para você, se a tua vida tem sido uma vida de arrependimento e é essa vida que o Senhor nos propõe, produza frutos que demonstrem arrependimento. E esses frutos não têm a ver com os dons, esses frutos não têm a ver com as manifestações de Deus, a forma que Deus te usa, porque tudo isso pode estar acontecendo na sua vida e você estar fora do lugar que Deus quer que você esteja nele. Esse texto disse, muitos vão me chamar, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. E Deus vai responder, ele diz, eu direi, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, se você quer conhecer ao Senhor e estar nesse lugar de intimidade, produza frutos de arrependimento, mais do que frutos de unção de Deus e de poder de Deus.
isso é consequência, é maravilhoso. Mas o que precisamos, o que Deus espera de nós, são frutos de arrependimento. Isso você demonstra pedindo perdão, isso você demonstra se expondo, você demonstra devolvendo ao coração das pessoas aquilo que foi roubado, à alma das pessoas aquilo que foi ferido. Corresponda ao Espírito Santo, porque se tem áreas na sua vida para ser tratada nesse sentido, o Espírito Santo está falando com você aí agora. Ore a Ele e fale: Pai, o que precisa ser revelado a mim, quais são as áreas que eu preciso tratar. Que o Espírito Santo gere essa tristeza. Talvez essa tristeza já está no seu coração e você está achando que tem a ver com outra coisa, e pode ser que o Espírito Santo esteja querendo te empurrar para um lugar nele, de tratar, de se arrepender, de descer, de se humilhar diante de Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.